Graça e paz. Hoje nós vamos meditar sobre uma morte terrível. Esses dias atrás, no noticiário, nós vimos 3 senhoras idosas estavam indo para a igreja e um carro desgovernado atropelou-as e as matou. Existem mortes que nós não sabemos como explicar. Aqui no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, conta-nos sobre a morte de Saul, o primeiro rei de Israel. Escolhido por Deus, ungido por Deus, mas teve uma morte horrível, triste. Capítulo 10 fala: Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Suicídio. Ele estava cercado pelo exército inimigo e aí então ele tira a própria vida se lançando sobre a sua própria espada. A gente poderia parar e pensar por que uma pessoa chega a esse ponto. E aqui, neste próprio capítulo, nós temos a resposta. No verso 13, diz: Saul morreu assim porque foi infiel a Deus. Este homem, que tinha tudo para ser bem-sucedido, ele deixou de seguir a Deus e foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos mortos. Deus havia, num dos seus mandamentos, proibido tal ação, consultar espíritos dos mortos. E ele fez isto em vez de consultar o Senhor Deus. Muitas vezes nós cometemos pecados sem perceber, mas Deus, Ele é amoroso, mas Ele também é justo juiz. E o caminho para quando agimos assim é um só, é confessar os nossos pecados. Primeira carta do apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, Ele nos perdoa. Este homem aqui, ele foi infiel a Deus. Ele não teve gratidão no coração por tudo aquilo que Deus havia feito. E chega a esse ponto terrível de tirar a própria vida, se jogando sobre a própria espada. Muitas vezes o desespero bate à porta, mas sempre nós temos um Deus presente, um Deus que é socorro presente. E devemos consultar a Ele, devemos pedir o socorro a Ele. E Ele vem, Ele ouve as nossas orações. E Ele nos salva, Ele nos cura. Ele nos liberta. É isso que Deus quer fazer por mim e por você, mas Ele não pode fazer isso se nós continuarmos sendo infiéis, desobedientes a Ele. Jesus Cristo, Ele morreu, Ele já pagou por todos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Mesmo que o desespero bata a porta, nós temos a quem recorrer. O sangue derramado por Jesus na cruz é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Que você não chegue a uma situação como a deste rei. Triste situação. Vamos ainda hoje confessar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados a Deus. Vamos confiar nele. Vamos consultar somente a Ele. E assim Ele se revela como sendo o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que
cuida de nós. Um forte abraço. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olhemos sempre para cima, olhemos sempre para Deus. Ele está disposto a socorrer-nos em tudo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.